No alto das colinas de Asuka, no Japão, ergue-se uma enorme estrutura de pedra que deixa os especialistas perplexos há décadas. Chama-se Masuda no Iwafune, que pode ser traduzido livremente como navio de pedra de Masuda. E realmente parece um navio gigante, esculpido inteiramente em um único bloco de granito, pesando mais de 360 toneladas métricas. A estrutura mede cerca de 11 metros de comprimento, 8 metros de largura e 4,5 metros de altura. Não é apenas grande, é enorme. E aqui está a surpresa. Não é uma ruína. Nunca foi terminada, mas mostra sinais de entalhe preciso e intencional que parecem estar muito além das capacidades da época. Nenhuma ferramenta jamais foi encontrada no local. Nenhuma inscrição, nenhuma evidência do que aquilo deveria ser. Apenas aquela rocha, ali, silenciosa e maciça. Seu topo plano tem 2 buracos quadrados esculpidos profundamente, e ninguém sabe por quê. Não há tumbas por perto, nem santuários, nem templos. Apenas este monólito solitário e perfeitamente esculpido, situado numa encosta como se tivesse caído do céu. Alguns pesquisadores acreditam que deveria fazer parte de um complexo de tumbas. Outros dizem que pode ter tido um propósito astronômico. Mas nada disso explica realmente o tamanho, a precisão ou o fato de ter sido aparentemente abandonado no meio do caminho sem motivo algum. Agora é aqui que fica ainda mais estranho. A área ao redor está repleta de lendas de seres celestes e visitantes antigos. As pessoas há muito sussurram que Asuka já foi um lugar onde naves celestiais atracavam. Isso explicaria por que a rocha Masuda parece uma embarcação. Alguns teóricos acreditam que não é uma tumba ou um calendário, mas uma estação de atracação, uma plataforma de pouso para algo que veio das estrelas. A semelhança com uma nave espacial não é sutil. Na verdade, se isso fosse um acessório em um episódio de Alienígenas do passado, ninguém questionaria. E, no entanto, é real. De pé no Japão, aberto a visitantes, desafiando qualquer explicação. É um daqueles lugares que dá a sensação de que talvez, apenas talvez, estejamos perdendo um capítulo de nossos livros de história. Espalhadas pelas selvas e campos da Costa Rica, encontram-se centenas de esferas de pedra quase perfeitas. Algumas são pequenas o suficiente para segurar nas mãos. Outras pesam mais de 6,5 toneladas e têm quase 2 metros de diâmetro. O mais inacreditável, elas são esculpidas com extrema simetria, muitas tão perfeitamente redondas que os engenheiros modernos ainda tentam descobrir como os povos antigos conseguiram isso, especialmente sem ferramentas de metal. Descobertas na década de 1930, durante a limpeza de uma plantação de banana, as esferas estavam enterradas sob séculos de solo, ali silenciosamente, como se estivessem esperando para serem encontradas. E ninguém sabe exatamente quem as fez. Elas estão ligadas à cultura de Kiss, mas o método real de sua criação é um mistério. A rocha usada, principalmente granodiorito, teve que ser extraída e transportada de quilômetros de distância, depois moldada, alisada e polida. Com o quê e para quê? Alguns acreditam que as esferas eram usadas para alinhamento astronômico ou rituais religiosos, mas outros apontam a estranha semelhança com modelos planetários. Esferas alinhadas em padrões. Seriam marcadores? Mapas? Sinais para alguém ou algo observando de cima? Elas foram comparadas à Estrela da Morte de Star Wars, mas estas são reais, pesadas, silenciosas, antigas, situadas no meio de uma floresta tropical. Seria essa geometria uma coincidência? Ou os construtores estavam trabalhando com o conhecimento ou ferramentas muito à frente de seu tempo? Das esferas polidas à massa bruta, seguimos agora para Baalbek, no Líbano. Nas ruínas desta cidade antiga, encontra-se uma construção que quebra todas as regras da engenharia humana. O Templo de Júpiter em Baalbek foi construído com algumas das maiores pedras já esculpidas pelo homem, ou talvez por outra coisa. Alguns blocos pesam mais de 1.200 toneladas. Isso é quase o dobro do peso da Estátua da Liberdade. E, no entanto, eles foram precisamente colocados uns sobre os outros, formando a base de um complexo de templos. Até hoje não temos máquinas potentes o suficiente para levantar essas pedras do jeito que estavam dispostas, muito menos arrastá-las morro acima de uma pedreira a cerca de 800 metros de distância. Não há guindastes, veículos ou explicações claras. Textos antigos não ajudam. As pessoas que construíram isso deixaram pouca ou nenhuma documentação. Isso levou a teorias, muitas delas. Alguns dizem que foi obra de uma civilização perdida, que tinha acesso à tecnologia avançada de elevação. Outros sugerem a ajuda de algo que não é deste planeta. Os blocos assentam tão perfeitamente, que mesmo com o corte a laser moderno, teríamos dificuldade em replicá-los nessa escala. E aqui está a reviravolta. Os romanos mais tarde construíram um templo no topo dessa plataforma. Isso significa que nem eles sabiam como a base foi feita. Eles simplesmente a encontraram e construíram sobre ela, como crianças empilhando blocos em um brinquedo já pronto. Como essas pedras chegaram lá? Quem as moveu? E que tipo de poder seria necessário para fazer isso acontecer? Quanto mais fundo você olha, mais estranho fica. No alto do Monte Nemrut, no sudeste da Turquia, a uma altitude de mais de 2.100 metros, um antigo enigma permanece em silêncio. Enormes cabeças de pedra, algumas com até 3 metros de altura, jazem espalhadas por um terraço artificial. Elas coroavam estátuas imponentes que retratavam deuses, águias, leões
e até mesmo um autorretrato do rei que as ordenou, Antíoco I. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas o tamanho, mas a sensação assombrosa de que essas cabeças são muito mais antigas, muito mais misteriosas, do que a história ousa admitir. Ninguém sabe exatamente como essas figuras colossais foram transportadas por terrenos tão íngremes com as ferramentas limitadas do século I a.C., sem veículos com rodas, sem polias avançadas, sem guindastes. Apenas mão de obra, supostamente. No entanto, a precisão e a escala sugerem algo mais. Essas cabeças não foram construídas apenas para impressionar os mortais. Elas parecem posicionadas para uma audiência cósmica, olhando para o céu como se aguardassem alguém, ou algo, das estrelas. Alguns teóricos propõem que o Monte Nemrut era mais do que um túmulo real. Eles acreditam que era um farol, uma espécie de marcador cósmico, sinalizando aos seres superiores que os terráqueos ainda se lembravam deles. Com seus alinhamentos astronômicos e localização isolada, parece assustadoramente um local de pouso, uma saudação monumental aos viajantes do além. Arqueólogos modernos explicam as cabeças como simples propaganda política. Talvez. Mas se isso for verdade, porque elas parecem quase grandiosas demais, enormes demais, até mesmo para o ego de um rei? Diante delas, é impossível não se perguntar se esses gigantes de pedra foram feitos para vigiar os céus em busca de algo maior do que a ambição humana. Sob as areias do Egito, nas profundezas dos túneis de Saqqara, pesquisadores descobriram uma série de enormes sarcófagos de pedra, tão maciços que, mesmo hoje, movê-los seria um sério desafio de engenharia. Cada caixa de granito pesa entre 60 e 80 toneladas. Suas paredes são esculpidas com incrível precisão, com bordas tão lisas que quase se poderia confundi-las com superfícies cortadas à máquina. Acreditava-se que essas caixas, localizadas no Serapeum, tivessem sido construídas para touros sagrados. Mas quanto mais os especialistas se aprofundam no mistério, menos essa explicação parece se encaixar. As dimensões dos sarcófagos são o que realmente desperta a imaginação. Eles parecem ter sido feitos para seres muito maiores do que os humanos comuns. Alguns pesquisadores acreditam que eles não foram feitos para animais, mas para governantes gigantes, talvez até mesmo visitantes do além. Só as tampas pesam mais do que a maioria dos carros modernos. Então, quem tinha a força e o conhecimento para esculpi-los, transportá-los e colocá-los no subsolo com tanta perfeição? Para piorar a situação, circularam imagens de uma descoberta diferente. Um misterioso sarcófago dourado, recentemente desenterrado, contendo o que parece ser uma figura não humana. Embora a autenticidade dessa descoberta em particular permaneça controversa, ela coincide com os antigos sussurros de seres vindos das estrelas, preservados em tumbas esquecidas, esperando para serem redescobertos. Explicações oficiais vinculam os sarcófagos a práticas religiosas, mas há uma sensação inegável de que algo está faltando. Algo grande demais, avançado demais e cuidadosamente escondido à vista de todos. Essas caixas gigantes foram realmente feitas para touros? Ou são os últimos vestígios de uma época em que os verdadeiros governantes da Terra eram muito mais do que humanos? E se foram, para onde foram? No coração da antiga Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates, ergue-se uma estrutura que parece quase proposital demais para ser aleatória. Zigurates, enormes pirâmides de degraus construídas há milhares de anos, com fundações tão sólidas que sobreviveram ao esmagamento do tempo e da conquista. O grande zigurate de Ur é o mais famoso, com suas camadas estendendo-se em direção aos céus. Mas o que torna essas estruturas verdadeiramente fascinantes não é apenas seu tamanho ou idade, é para quem foram construídas. Textos sumérios antigos falam sobre os Anunnaki, seres poderosos que desceram do céu e governaram a Terra. Estes não eram simples deuses em mantos e sandálias. Eles foram descritos como figuras avançadas, quase sobrenaturais. E os zigurates? Alguns pesquisadores acreditam que eles não eram apenas templos, eram plataformas de pouso literais, faróis para esses seres celestes pousarem em segurança na Terra. As técnicas de construção em si são suspeitamente sofisticadas. A orientação, os materiais e até mesmo os sistemas de drenagem sugerem um conhecimento muito além do que deveria estar disponível na época. Os zigurates foram construídos com tanta precisão que seus contornos ainda são visíveis do céu hoje, como uma mensagem deixada para alguém lá em cima ver. A arqueologia tradicional diz que essas estruturas eram locais de culto, mas por que a obsessão em alcançar o mais alto? Por que as repetidas referências a deuses que vieram do alto? Assistir a programas antigos como Stargate SG-1, onde templos antigos escondem tecnologia alienígena, de repente não parece tão absurdo. Talvez os sumérios não estivessem construindo apenas para honrar os céus. Talvez estivessem construindo para seres que um dia viajaram por eles. E talvez, apenas talvez, estejam esperando por um retorno. Nos arredores da atual St. Louis, do outro lado do rio Mississippi, encontra-se um lugar que mal aparece nos livros de história. Mas talvez devesse. Cahokia já foi a maior cidade ao norte do México. Uma civilização próspera com grandes praças, alinhamentos astronômicos e montes de terra gigantescos que ainda intrigam os arqueólogos. O maior deles, Monk's Mound,
cobre cerca de 5,5 hectares e se eleva a quase 30 metros de altura. Mover tanta terra com ferramentas manuais e cestos simples parece quase impossível, mas aconteceu. Ou pelo menos é o que nos dizem. Algumas lendas locais sussurram que os montes não eram apenas cerimoniais. Eles foram construídos por ou para seres gigantes. Esqueletos medindo mais de 2 metros foram supostamente desenterrados perto de Cahokia e por todo o centro-oeste, embora relatórios oficiais rapidamente os tenham descartado como mitos ou erros. Ainda assim, a enorme escala da cidade e seu misterioso colapso por volta de 1400 a.C. mantém as perguntas vivas. Esses montes foram feitos para homenagear os céus ou para marcar os túmulos de seres muito maiores e mais fortes do que conhecemos hoje? De pé no topo do Monk's Mound hoje, a vista se estende por quilômetros e você não pode deixar de sentir que está pisando em algo mais antigo e estranho do que qualquer um jamais admite. A sensação de que talvez a Terra ainda se lembre de quem realmente a construiu. No extremo sul do mundo, soterradas sob gelo e neve sem fim, uma série de estruturas em forma de pirâmide tem agitado a internet e as comunidades científicas. Imagens de satélite mostram picos triangulares distintos, projetando-se do manto de gelo da Antártida, com alguns lados e ângulos quase perfeitos demais para serem naturais. A mais famosa, localizada perto das montanhas Ellsworth, parece tanto uma pirâmide clássica, que alguns a chamaram de Segunda Gizé. Os cientistas dizem oficialmente que se trata de nunataks, picos rochosos que atravessam geleiras, moldados por milênios de vento e gelo. Mas nem todos aceitam essa explicação simples. As linhas limpas, os rostos simétricos, a maneira como parecem formar padrões geométricos. Parece menos erosão e mais construção. Por quem? Essa é a verdadeira questão. Algumas teorias sugerem vestígios de uma civilização perdida, congelada no tempo antes da Antártida virar gelo. Outras vão ainda mais fundo, propondo que antigos visitantes do espaço usaram o continente congelado como base, um local de preparação oculto para atividades muito além da compreensão humana. Afinal, a Antártida continua sendo uma das regiões menos exploradas da Terra. Se antigos exploradores construíram pirâmides em Gizé, Teotihuacan e outros lugares, seria realmente tão impossível que um grupo ainda mais antigo e avançado tenha deixado sua marca aqui também, esperando silenciosamente sob o gelo que alguém percebesse? Ao largo da costa da Itália, na ilha da Sardenha, algo incrível permaneceu escondido por séculos. Na década de 1970, agricultores que aravam seus campos tropeçaram em fragmentos de enormes estátuas de pedra. Quando os arqueólogos as juntaram, revelaram figuras imponentes, guerreiros, arqueiros e boxeadores, cada uma com mais de 2 metros de altura. Essas figuras ficaram conhecidas como os Gigantes de Monte Prama. As estátuas datam de quase 3.000 anos, mas mesmo hoje, levantam mais perguntas do que respostas. Suas proporções são incomuns. Ombros largos, olhos enormes e compleições poderosas e imponentes. Eles não correspondem exatamente a nenhum estilo artístico conhecido do mundo mediterrâneo. Alguns pesquisadores sugerem que eles retratam seres reais, não humanos comuns, mas gigantes que podem ter vagado pela Sardenha e deixado sua marca em sua cultura. Somando-se ao mistério, relatos dispersos e imagens vazadas ao longo dos anos sugerem a descoberta de enormes restos de esqueletos em partes remotas do mundo, às vezes se assemelhando a seres muito maiores do que os humanos modernos. Embora as explicações oficiais sejam frequentemente vagas, as semelhanças são difíceis de ignorar. Agora, quando olhamos para os gigantes de Monte Prama, não é apenas o tamanho que se destaca. É a sensação de que foram esculpidos para preservar a memória de algo real, algo extraordinário. Seriam essas figuras guardiãs, visitantes de uma era esquecida? Ou talvez até mesmo ecos de seres cujas origens estão muito além do que entendemos hoje. No alto do altiplano varrido pelo vento da Bolívia, perto das ruínas de Tiwanaku, ergue-se o Portão do Sol, um enorme arco de pedra, esculpido em um único bloco de andesito. Tem cerca de 3 metros de altura e 4 metros de largura, decorado com gravuras misteriosas que incluem uma figura central frequentemente chamada de Deus Chorão e dezenas de estranhas criaturas aladas. Arqueólogos datam o sítio arqueológico em cerca de 1.500 anos atrás, mas a precisão e o simbolismo esculpidos na pedra sugerem algo ainda mais antigo e muito mais difícil de explicar. O portão parece não ter nenhum propósito prático real. Ele não leva a lugar nenhum. Está lá, sozinho, como uma passagem esquecida entre mundos. Alguns pesquisadores acreditam que ele deveria fazer parte de um complexo maior, enquanto outros propõem algo muito mais emocionante. Ele funcionava como uma espécie de portal estelar, um portal usado por seres antigos para viajar entre reinos. A precisão das esculturas, os símbolos cósmicos e as lendas de Tiwanaku apontam para algo mais avançado do que a simples adoração tribal. Existem até teorias que conectam o Portão do Sol a civilizações perdidas como Atlântida ou a seres de estrelas distantes. Mitos locais dizem que Tiwanaku foi construída por gigantes em uma única noite. Talvez o portão não fosse destinado à passagem humana, mas sim a viajantes que não eram inteiramente desta terra. Em uma antiga pedreira perto de Assuã, no Egito,
encontra-se um monumento que poderia ter mudado a história se tivesse sido concluído. O obelisco inacabado, ainda preso à rocha, tem mais de 42 metros de comprimento e pesaria quase 1.100 toneladas métricas. Isso é mais pesado do que um Boeing 747 totalmente carregado. Construtores antigos começaram a esculpi-lo diretamente no granito, mas rachaduras surgiram e o projeto foi misteriosamente abandonado. As perguntas se acumulam rapidamente. Como eles planejaram levantar uma pedra tão colossal? Como eles a teriam transportado por quilômetros de distância para ser erguida na vertical? Mesmo hoje, com guindastes modernos, seria quase impossível. As ferramentas que se acredita terem existido na época, simples formões de cobre e martelos de dolerito, não parecem capazes de produzir as superfícies lisas e os cortes afiados visíveis no local. Algumas teorias sugerem o uso de tecnologias perdidas, talvez técnicas de elevação, baseadas em som ou formas desconhecidas de energia. Outros sussurram que o Antigo Egito teve ajuda de civilizações muito mais antigas e avançadas do que o que é oficialmente reconhecido. Estar ao lado do obelisco inacabado hoje é como olhar por uma janela onde algo extraordinário aconteceu um dia e então, por razões desconhecidas, parou para sempre. Sob as paisagens ondulantes da Capadócia, na Turquia, encontra-se um mundo oculto. Vastas cidades subterrâneas escavadas nas profundezas da rocha vulcânica. A mais famosa, Derinkuyu, estende-se por 18 andares e podia abrigar até 20.000 pessoas, além de gado, alimentos e suprimentos de água. Corredores estreitos, pesadas portas de pedra, dutos de ventilação. Não se trata de um esconderijo primitivo, é uma obra-prima da engenharia subterrânea. O que poderia ter levado as pessoas a viver tão abaixo da superfície? Explicações convencionais sugerem que elas estavam se escondendo de exércitos invasores, mas a complexidade e a escala sugerem uma ameaça muito maior. Os túneis são construídos para suportar muito mais do que um simples cerco. Grossas portas de pedra só podiam ser colocadas no lugar por dentro, e os designs labirínticos parecem ter a intenção de confundir e retardar intrusos ou algo ainda mais perigoso. Alguns pesquisadores propõem uma ideia assustadora. Essas cidades não estavam apenas protegendo as pessoas de inimigos humanos, elas as estavam protegendo de algo muito maior, muito mais poderoso. As lendas de seres celestes, desastres naturais e guerras entre deuses frequentemente surgem no folclore da Capadócia. Ao caminhar pelos túneis intermináveis e sinuosos, as paredes parecem sussurrar uma pergunta simples, mas assustadora, do que eles estavam tão desesperados para escapar e poderia voltar. Ao longo da costa acidentada da Irlanda do Norte, encontra-se uma das paisagens mais estranhas da Terra, a Calçada dos Gigantes. Milhares de colunas de basalto interligadas, a maioria hexagonais, estendem-se mar adentro como os restos quebrados de uma antiga estrada. Oficialmente, esta maravilha foi criada há cerca de 50 milhões de anos por atividade vulcânica, mas quando você fica ali, observando as formas geométricas perfeitas que se estendem pela costa, a história vulcânica parece quase pura demais. Algumas colunas têm mais de 12 metros de altura, e a precisão de sua formação parece quase intencional. Lendas locais contam uma história diferente, a de que a calçada foi construída por um gigante chamado Fionn mac Cumhaill, que precisava de um caminho para a Escócia para enfrentar um rival. Embora a história pareça folclore, ela sugere algo mais profundo, uma memória coletiva de seres muito maiores e mais poderosos do que somos hoje. Nos últimos anos, alguns teóricos levantaram a ideia de que a Calçada dos Gigantes pode não ser totalmente natural. Poderia ser evidência de terraformação antiga, moldada por uma civilização avançada esquecida ou por forças do além. Suas linhas nítidas e padrões regulares parecem o tipo de projeto feito para ser visto de muito alto, talvez por olhos não inteiramente humanos. De pé sobre as colunas, com o oceano quebrando por perto, você não consegue se livrar da sensação de que talvez a natureza tenha tido uma ajudinha aqui. Escondida sob a pequena vila de Xianbeicun, na China, encontra-se uma das descobertas mais desconcertantes da era moderna. Na década de 1990, moradores locais drenaram lagoas e descobriram enormes cavernas artificiais, 24 delas esculpidas com simetria perfeita e uma atenção aos detalhes que a maquinaria moderna teria dificuldade em igualar. Nenhum registro, nenhuma lenda, nenhum documento histórico sequer menciona sua construção. As cavernas têm mais de 30 metros de profundidade, com tetos planos, paredes polidas e intrincadas marcas de cinzel que se estendem uniformemente por toda parte. Engenheiros que estudaram as cavernas estimam que dezenas de milhares de toneladas de rocha teriam que ser removidas, mas não há detritos nem montes de entulho. Para onde foram todas as pedras? Como isso foi possível? As cavernas Longiou não se parecem com abrigos rústicos ou espaços básicos de armazenamento. Elas parecem projetadas com um propósito. Alguns teóricos sugerem que essas estruturas subterrâneas foram construídas por uma civilização desconhecida, talvez até mesmo uma que não pensasse ou trabalhasse como os humanos. Quando você percebe que essas cavernas teriam exigido trabalho coordenado, planejamento avançado e habilidades de engenharia, além de qualquer coisa conhecida na China antiga, a mente começa a disparar. Eles estavam escondendo algo no subsolo, ou estavam se preparando para algo que sabiam que estava por vir, algo que tornaria a sobrevivência na superfície impossível.
Na costa de Yonaguni, no Japão, mergulhadores descobriram algo na década de 1980 que ainda gera debates acalorados. Sob as ondas, encontra-se uma enorme estrutura de pedra, terraços, bordas afiadas, paredes planas e o que parece ser uma grande escadaria que leva para cima. Alguns dizem que é uma formação natural, resultado da erosão subaquática. Mas quando você vê as linhas quase perfeitamente retas e os ângulos retos, essa explicação começa a parecer tênue. O monumento se estende por mais de 50 metros de comprimento e 20 de largura, com plataformas e pilares imponentes que parecem ordenados demais para serem obra da natureza. Alguns pesquisadores acreditam que se trata das ruínas de uma cidade antiga que afundou muito antes do início da história, talvez 10.000 anos atrás, quando o nível do mar era muito mais baixo. Outros sugerem algo ainda mais fantástico. O local não foi construído por humanos comuns. Lendas locais falam de um antigo reino engolido pelo mar. E quando você desliza pelos corredores e escadarias submersos, é fácil acreditar que talvez, apenas talvez, alguém o tenha construído, e esse alguém não fosse como nós. Espalhadas pela Ilha de Páscoa, encontram-se quase 1.000 enormes figuras de pedra conhecidas como moai. Algumas têm mais de 9 metros de altura e pesam mais de 73 toneladas métricas. Esculpidas em rocha vulcânica e transportadas a quilômetros de distância de sua pedreira, elas fitam o interior com um olhar sinistro e atemporal. Como esses gigantes foram movidos, intriga pesquisadores há décadas. Os ilhéus dizem que andavam. Isso não é uma metáfora, faz parte da história oral. Dizia-se que os moai se moviam em pé, guiados por alguma força desconhecida. Experimentos recentes mostraram que com cordas e um ritmo preciso, pequenas equipes conseguem balançar uma estátua de um lado para o outro e movê-la lentamente para a frente. Mas esses testes só funcionam em réplicas menores, não nos gigantes em tamanho real enterrados até a metade. Portanto, o mistério permanece. Seriam os moais simplesmente um feito da determinação humana, ou seriam animados por algo antigo, algo perdido? Enquanto vigiam uma terra vazia, é impossível não sentir que eles não foram construídos apenas para serem vistos, mas sim para serem lembrados, ou talvez reativados. É isso aí. Qual descoberta te surpreendeu mais? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.